Fala galerinha, beleza? Sou o professor Thiago Vieira, mais conhecido como Cavaco. Mandei meu cavaco chorar. E hoje vamos dar sequência aí a mais uma dica do Cavaco, beleza? Bom, o tema de hoje vai ser termometria. Então aquela parte lá de escalas termométricas, escala Celsius, Fahrenheit e tal, mas mais especificamente em como chegar na fórmula. Então, dados aqueles dois pontos fixos, como você chegar numa relação entre duas escalas termométricas, beleza? Então, se liga aí na dica. Bom, galera, primeiro tipo de resolução de questões de escalas termométricas. Aquele jeito clássico usando as duas barrinhas aí com as escalas. Eu estou tomando como exemplo aqui a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Os dois pontos fixos para essas duas escalas são 0 e 100 para Celsius, 32 e 212 para Fahrenheit. Então, digamos que eu quero saber a relação entre uma temperatura aqui que eu vou chamar de θC na escala Celsius e essa mesma temperatura na escala Fahrenheit. Bom, o jeito clássico de resolver isso é usando proporcionalidade, como se isso daqui fosse o teorema de Thales, do feixe de retas paralelas. Esse tamanho está para esse, assim como esse tamanho está para esse. Esse tamanho daqui, a gente pode dizer que ele é proporcional a essa diferença entre temperaturas. Então, eu colocaria θC menos 0, que é a diferença entre essas duas temperaturas, dividido por 100 menos 0, que é a diferença entre essas duas aqui. Isso é igual a θF menos 32 sobre 212 menos 32. De boa? O legal aqui nesse método é que você pode pegar a proporção entre quaisquer valores. Por exemplo, eu poderia também pegar 100 menos θC, desde que do outro lado eu pegasse 212 menos θF. Tranquilo? Bom, vamos lá para o segundo caso. O segundo caso seria a gente usando a função do primeiro grau. Olha só, gente. Toda relação entre duas escalas termométricas é sempre uma relação linear, uma relação de uma reta, ou seja, uma relação que pode ser descrita por uma função do primeiro grau. E toda função do primeiro grau, ela é do tipo y é igual a ax mais b. Então, se eu quero encontrar essa relação daqui, basta substituir os pontos nessa função daqui, de acordo com essa correspondência. Então, eu fujo um pouquinho da física e venho para a matemática. Às vezes, você tem mais facilidade com função do primeiro grau do que entender aqui essas barrinhas. Então, olha só. Aqui, basta você substituir os pontos 0, 32 e 100, 212. Porque quando x igual a 0, o y é igual a 32. Quando x igual a 100, o y é igual a 212. Substituindo aqui, vai ficar 32 é igual a A vezes 0 mais B. E 212 é igual a 100 vezes A mais B. Com isso, a gente tem um sistema que a gente pode resolver para encontrar A e B. Depois que a gente encontrar A e B, a gente substitui aqui na função. E a gente vai ter uma relação entre as duas escalas. Só que o y está fazendo o meu papel de θF e o x está fazendo o meu papel de θC. Ok? O terceiro e último caso seria utilizar a semelhança de triângulos no gráfico. Então, é muito comum aparecer o gráfico da relação entre as duas escalas também, além dessas barrinhas, além de você poder usar a função do primeiro grau. Olha só, digamos que aqui eu tenha a temperatura θF em função da temperatura θC. Gente, notem que esse caso é extremamente semelhante a isso daqui. Só que aqui fica mais bonitinho, né? Você tem os triângulos, tal, é mais fácil de visualizar essa proporção do que aqui. Olha só, notem que eu marquei aqui dois pontos que são esses pontos fixos. Ó,
Quando x igual a 0, o y igual a 32. Então, no eixo x, 0, no y, 32. Quando x igual a 100, no eixo y é 212. Então, está aqui marcado o segundo ponto. Eu quero saber, quando no eixo x a temperatura for θc, qual o valor da temperatura θf correspondente no eixo y? Bom, como eu falei, basta a gente enxergar a semelhança de triângulos aqui. E essa semelhança eu faço traçando uma reta horizontal aqui. Com isso, a gente pode perceber que esse triângulo daqui, ó, esse triângulo menor, ele é semelhante ao triângulo maior. Ok? E aí, como é que a gente faria a semelhança de triângulos? Para facilitar, eu posso pensar na tangente desse ângulo daqui. O que é a tangente do ângulo? Não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, o cateto oposto aqui seria esse tamanho, só que esse tamanho é θf menos 32. Então, θf menos 32, a tangente desse ângulo, então cateto adjacente, θc. Aqui, na verdade, é como se fosse θc menos 0. Isso é igual a tangente desse mesmo ângulo, só que agora no triângulo maior vai ficar 212 menos 32, que é esse tamanho daqui, sobre cateto adjacente 100 menos 0. Ok? Pessoal, todos esses três métodos vão levar ao mesmo resultado. Ok? Então, basta você escolher qual método que você prefere. Ou então saiba os três, porque no caso de cair uma questão assim, com gráfico, você já aplica direto esse método. Você não precisa transformar para barrinha ou você não precisa transformar para a função do primeiro grau. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Então chegamos ao fim de mais uma dica do cavaco. E aí, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, que ao longo do ano eu vou dar muito mais dicas para vocês. Ok? Até a próxima e faz o simples.